Oi, gente, sou Clégia Câncio e hoje eu tenho aqui um convidado especialíssimo, meu terapeuta, Paulo, e a gente vai fazer uma série, tá? Vocês vão passar algumas semanas vendo eu e ele, a gente falando sobre alguns pontos, tá? E hoje a gente vai falar sobre o livre-arbítrio, né? É interessante porque muitas vezes, de tanta gente ler sobre alguma coisa, sobre o básico, às vezes você acaba nem entendendo direito por uma coisa ser repetida do mesmo jeito, ou você não dá tanta atenção também para aquele momento que você está lendo, né? Aquilo dali. Então, a gente vai bater aqui em alguns pontos básicos que todo mundo tem que saber, tá? Então, fala aí, Paulo, para você, o que é o livre-arbítrio? Eu acho que a gente tem e não tem o livre-arbítrio, para falar bem a verdade, sendo bem sincero. A gente tem o livre-arbítrio na questão de, por exemplo, a gente decidir se vai levantar da cama ou não, se a gente vai continuar na cama ou não, mas em questões assim, relacionadas ao nosso propósito de vida, relacionadas ao nosso compromisso, ao que a gente já combinou antes de estar aqui no físico, a gente não tem muita escolha. Ou a gente vai mesmo pro caminho, ou a gente começa a se perder, a gente começa a ficar sem propósito. Então, por isso que muitas pessoas chegam, né, perguntando sobre, qual que é meu propósito de vida? Por quê? Porque tem a sensação de estar perdido. Então, acho que o livre-arbítrio vai muito da gente se conectar com o que a gente já combinou antes, né? Se conectar com o nosso eu superior e por aí vai. Eu acho que tem muito a ver com isso aí. Esse é no Essa, sentido, no caso, de ter o livre-arbítrio, né? sim. E no caso, por que que tu falou assim? Eu percebo que a gente tem e não tem. Aí, por que eu não tenho? Não tem, por um exemplo, se a gente não vai fazer o que a gente combinou, a nossa vida trava, a gente fica estagnado, não vai para frente. Se der passos para frente, 5 para trás, Uhum. sabe? A gente tem um processo de a gente progride, mas depois de um tempo aquilo não é sustentável. A gente regride ainda mais. Então, assim, Uhum. eu falei que a gente tem e não tem. É nesse Não, eu, sentido, eu assim. penso muito nisso. Quanto mais eu tenho me envolvido nos estudos, né, dessa parte, mais eu chego à conclusão que a gente não tem. A gente tem no momento da escolha. Você tem a escolha do que você quer plantar, do qual caminho você quer seguir. Mas depois disso, você não tem mais. Aí a gente chega àquela discussão do karma, que a gente pode até depois fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas eu vejo que a gente tem um livre-arbítrio a partir do momento que você pode escolher qual a jornada que você quer, se é pelo amor ou se é pela dor, né? E aí, depois que você escolhe, você não foge das consequências. Que a gente vê muito isso nas leis herméticas, leis universais, que a gente vai falar aí em outros vídeos sobre esse tema. Mas o livre-arbítrio, se você parar para pensar um pouco, ele não existe, né? Ao meu ver. E tanto é que tem um pessoal, alguns estudiosos, alguns livros, que eles dizem muito que em mundos mais avançados, vamos pensar assim, do ponto de vista de consciência, né? Quanto indivíduo que não é só matéria. Cada vez menos eles têm menos livre arbítrio, porque eles têm que sair do caminho das sombras e ir somente para o caminho da luz. Se tu não está no caminho da luz, tu não tem a oportunidade de estar lá novamente. Tu volta para um mundo mais condizente com a vibração da tua energia, né? Tanto é que tanto se fala muito no momento que a gente está vivendo, nessa transição planetária, que ou você agora você aprende a ir pelo caminho do amor, então você não encarna mais aqui, você vai encarnar já em outro mundo, né? Tem uns até que fala que é mundo dos dinossauros, né? Eu acho interessante. Eu também vi isso que vai para o processo evolutivo desde o princípio, né? Que vão voltar para mundos primitivos, tipo época de dinossauro, mundo das cavernas e tudo mais. Então, assim, é o que você falou, vai depender da vibração e do tipo de consciência que a pessoa é, como ela se trata. E isso sim entra, eu acho que entra muito a questão do livre-arbítrio, de, por exemplo,
Uhum. Ok. Você tem, eu acho que o livre-arbítrio a gente pode colocar junto com a separação do joio e do trigo. Por que que eu falo isso? Porque, assim, quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente consegue entender que a gente é uno com a fonte, né? Que não existe separação. Quanto mais a gente insiste em ter resistência, insiste em soltar de fato a corda e deixar acontecer o que tem que acontecer, as coisas vão ficando mais difíceis. Então, acho que a separação do joio e do trigo é justamente isso. Pô, Uhum. ok, quem quer expandir a consciência, vamos continuar aqui. Quem não quer, olha, eu sinto muito, mas você pode se retirar, você pode ir para outro lugar onde condiz com o que você vibra. Eu acho que a separação do joio e do trigo está aí, para que lado a gente quer seguir. Eu entendo muito dessa forma. Sim, e o interessante é que quando ocorre essa separação que tu fala, é de uma forma bem sutil. Não é como a gente imagina ou como a gente lê na Bíblia, tipo assim, vai chegar alguém. Não, é de forma sutil. Cada vez mais a gente vai percebendo a dualidade ficando mais forte, né? A pessoa vai falar que devido às redes sociais. Gente, enfim, tá escrito, tá na jornada. Se tá acontecendo é porque tem que acontecer. Então, cada vez mais vai sendo alimentada essa dualidade, cada vez mais fica mais perceptível essa diferença de quem quer escolher a luz e de quem quer escolher as sombras. A gente não está fazendo juízo de valor que é certo e que é errado, porque está na jornada de cada um. E aí é aquela história, desencarnou na Terra, desencarnou. Qual a tua vibração, qual é o teu padrão vibratório? É esse aqui. Não volta mais para cá. Porque a Terra, ela está indo para a quinta dimensão. Ela está Sim, saindo da terceira dimensão e ela está acessando já a quinta dimensão. Por isso que a gente vem percebendo tantas pessoas sentindo dor de cabeça, o ouvido fazendo zumbido, e por aí vai. E isso que a gente está falando, vocês encontram facilmente aí, qualquer vídeo desse aqui no YouTube, qualquer um, você coloque aí, você vai ver que tem, eles estão falando sempre a mesma coisa, nós estamos falando sobre a mesma coisa, tá? Algo mais queira acrescentar, Paulo? eu acho que essa questão do livre-arbítrio também é uma questão muito do inconsciente, tá? Muito do inconsciente. Hum, Esse vídeo aqui, por um exemplo, entre eu e a Clégia, mesmo que a gente esteja falando sobre isso, a gente espera que você que está assistindo tenha consciência de, pelo menos, se proteger energeticamente disso. Por que que eu falo? Porque muito desses gurus espiritual que estão aí no YouTube, que estão fazendo um monte de vídeo, inconscientemente estão colocando vibrações no inconsciente daquele que, abre aspas, tá vendo o vídeo dele porque quer, e fazendo manipulação. Então, o livre-arbítrio vai muito também do nosso processo inconsciente, do quanto você considera ser livre, do quanto você considera ser preparado para conseguir assistir uma coisa com uma sustentação energética dessa. Então, assim, vai muito das suas considerações também. É o que eu falo sempre, da sua filosofia de vida, é a filosofia que você tem para você mesmo. Isso é uhum. livre-arbítrio. Você pode escolher, ó, tá, ok, vou mudar isso aqui. Você tem um direito de escolha, você conseguiu dar um salto, você conseguiu mudar a vibração, girar a chavinha. Uhum. Então, o livre-arbítrio é justamente sobre isso. É sobre as escolhas que você tem e quantas você pode ainda fazer a partir dessa. Não, e tu tá falando sobre virar a chave, e assim, por vezes, muitas coisas, quando a gente escuta a primeira vez, a gente tem a impressão de que já sabia, não é? Isso eu já sabia, só que de uma forma inconsciente, mas alguém veio e organizou aquele teu pensamento, né? E é aquela história, da onde é? Tem um livro que o Paulo me passou que ele fala isso, que eu achei bem interessante. Mas qual é a fonte do conhecimento que você está falando? Se você ouviu e para você é verdade, já é a fonte. Esse conhecimento já é seu, né? Já faz sentido. Desde que esse conhecimento não está fazendo mal para ninguém, pelo amor de Deus, não vamos levar aos extremos. Mas é uma verdade, como ele falou, de filosofia de vida, se faz sentido, não precisa de. Já sabia, você acessou o conhecimento, tá? Então vamos continuar aqui. Aguardem aí nas próximas semanas que vai ter aí um montão de vídeo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.